Olá, tudo bom com você? Eu sou Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Se você entrou nesse canal atraído pelo título do vídeo, eu quero te informar que a gente também fala sobre modelagem e costura de roupas todos os sábados às 13 horas da tarde. Então aproveita que já está aqui, se inscreve no canal e deixa o seu like, também deixa um comentário. E para você que está aqui há mais tempo comigo, eu quero te agradecer muito porque a gente já está passando aí de 11 mil inscritos e você é responsável por isso. Muito obrigado. Sempre dê uma olhadinha na descrição dos vídeos, porque sempre tem alguma informação lá que pode te interessar. Às vezes eu coloco alguma correção que ficou faltando no vídeo, algum comentário que possa te interessar. Alguma informação, também tem os cursos que eu indico, tem também as minhas redes sociais e tem também um grupo no WhatsApp que eu criei justamente para avisar você quando eu postar um vídeo novo. Então dá sempre uma olhadinha na descrição dos vídeos. Hoje eu vou te ensinar a costura dessa bolsa, mas eu já ensinei a modelagem. Se você perdeu, clica aqui acima que você consegue assistir. Tem também uma enquete que está rolando aqui no canal, que eu deixei desde o vídeo anterior. Vou deixá-la aqui de novo para você que não viu ainda, para você responder. Essa enquete vai ajudar muito aqui a direcionar melhor os vídeos do canal. Então participe da enquete também. Antes de ir para a aula, eu gostaria de dar uma dica. O tecido estampado que eu estou utilizando nessa bolsa é muito usado para fazer artesanato. Mas a dica que eu dou hoje é a seguinte: você que está iniciando aí na costura, aprenda a costurar com ele. Por quê? Porque ele é barato, porque ele tem várias estampas e porque também ele tem até um bom caimento. A desvantagem que eu vejo nele é que ele desbota um pouco e também porque algumas peças podem ficar aí transparentes, mas você pode fazer, por exemplo, a sua peça piloto com ele, que é excelente e você vai gostar muito de trabalhar com esse tecido. Fora que você pode estar utilizando o retalho que sobrou para fazer algum artesanato, enfim, tem uma variedade de coisas que você pode utilizar com ele aí. Então agora, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Para a montagem da bolsa, eu vou começar pelo bolsinho interno. Então eu peguei o tecido e virei a beiradinha aqui, aqui e aqui uma vez só, passei uma costurinha, e aqui eu virei duas vezes. Então virei e revirei e passei uma costurinha, porque aqui vai ser o local onde eu vou enfiar a mão para tirar as coisas, então tem que ficar bem seguro aqui, ó, bem presinho. Agora eu estou aqui com uma das partes do forro da bolsa, com o direito voltado para cima. Eu dei um pique aqui e um pique aqui no meio da peça. E agora eu vou pegar aquele tecido que vai ser o bolsinho e vou dobrar ele aqui, ó, ao meio, e vou vincar. Se o seu tecido não vincar fácil, você pode colocar um alfinete para marcar, porque agora eu vou centralizar o meio do bolsinho com o meio da peça aqui de baixo. E aí, estando com o pique, é só colocar na mesma reta. E aí você vê a altura que você quer. Aqui no meu caso eu vou deixar 6 centímetros na parte de baixo. E eu vou passar uma costura aqui no centro, ó. Depois de costurado ao meio, ele vai ficar assim, ó, só preso aqui com a costura. E aí você tem duas opções. Você pode passar a costura nele em toda a volta, menos aqui em cima, né, logicamente, porque aqui vai ser o lugar que vai colocar as coisas. Ou você pode também afastar ele um pouquinho aqui, ó, afastar 1 centímetro mais ou menos e passar a costura, que aí vai ganhar uma folguinha aqui para você enfiar a mão. Depois que eu costurei aqui no meio, eu vi que o meu bolso, por ele estar muito fundo, essas duas partes aqui vão ficar um pouco apertadas. Aí eu vou tirar essa linha do meio e vou passar a costura só aqui, ó. Só que no meu caso eu não vou folgar, como eu falei, porque eu tirando a costura do meio, o bolso vai ficar maior. Então, se eu folgar, é possível que ele fique bem aberto. Mas eu não tirei a costura aqui só para te mostrar que você tem essas opções. Se você costurar ao meio, você tem duas divisórias aqui. Depois de costurado, ele ficou assim, ó, inteiro. Que eu tirei aqui a linha, como eu falei. E eu fiz a mesma coisa pro porta-celular, ó. Banhei antes, fiz a bainha nas laterais, aqui também, e preguei aqui, ó, dividi o meio, igualzinho fiz antes. Uma das partes do forro da bolsa com o direito voltado para cima,
Como ele já tá com pique aqui no centro, eu vou pegar a parte que a tira, né, que vai no fundo dele, e vou posicionar. Eu também já marquei o meio dela, vou posicionar direito com direito assim, ó, encostando pique com pique. Aí coloco um alfinete ali. E aí vou ajeitando a tira em volta da peça, principalmente nessa parte onde está arredondada. Tem que ir ajeitando bem direitinho para dar certo. Aí posiciono certinho ali e vou passar uma costura em toda a volta aqui, ó, até lá em cima. Depois de costurado ele fica assim, e pelo lado avesso é bom dar uns piques na parte arredondada aqui para não ficar embolando costura. E agora, com o direito voltado para cima, eu vou pegar a outra parte do forro e vou colocar direito com direito, ou seja, os dois bolsos vão ficar na mesma direção aqui. Como já tá com pique embaixo, é só encostar pique dessa parte com o fundo. Aqui também tem um pique no meio. E o segredo aqui, para dar certinho, para não ficar sobrando de um lado e faltando do outro, é você começar do meio para lá e depois do meio para o outro lado. Mesma coisa eu fiz nessa parte que já tá costurado. Então eu comecei a costurar daqui para lá, depois daqui para cá. Aqui já tá pronto a parte interna. Esse bolso até poderia ser um pouquinho menor, mas tá bom, não tô achando ruim não. Aqui desse lado de cá, ó, se você quiser, você pode fazer um pedacinho aqui, igual foi feito aqui, separado, para colocar a caneta. Ou você pode fazer essa parte um pouquinho maior e passar aquela costura no meio que eu falei na parte de cá, ó, no bolso de cá. Você pode passar aquela costura no meio, dar uma folguinha no tecido e costurar. Aí ele vai ficar o lugar exatamente de colocar a caneta aqui. Aqui eu tô com um bolsinho que vai por fora da bolsa. E na parte de cima dele eu já fiz aqui uma bainha. Só virei e revirei e passei uma costurinha. Aqui eu marquei o centro dele com um pique, só dobrar aqui assim e dar um pique. E agora eu estou aqui com o fundo dele. E eu vou colocar pique com pique. Eu marquei o meio também do fundo do bolso. E vou colocar aqui pique com pique, colocando direito com direito. Dessa forma. E vou pregar nele todo, igual eu fiz aqui, ó. Da mesma forma que é feito aqui, vai ser feito aqui. Tomando cuidado com as curvas. Depois de costurado ele ficou assim, ó. E aqui nos cantinhos tem que dar os piques pra ficar bonitinho. Na hora de virar e não ficar embolando. Aqui por enquanto eu vou deixar maiorzinho, porque eu vou estudar uma forma pra ficar bem bonitinho aqui. Então por enquanto eu vou deixar ele assim. Da mesma forma que eu preguei o fundo do bolsinho, eu também preguei o fundo da bolsa aqui, a parte da frente. Só que agora eu vou colocar o bolsinho aqui. Então, você fazendo em casa, faz primeiro essa parte para depois pregar aqui, que é melhor. Como eu já tinha pregado, eu esqueci, já tinha pregado, então não vou desmanchar. Mas aí você em casa faz primeiro aqui, colocando o bolsinho aqui, para depois pregar essa parte aqui. E aqui eu já centralizei o bolsinho aqui, marquei o meio da frente aqui e subi a partir da costura aqui, subi 3 centímetros para posicionar o bolso, mas isso aí é a gosto, é conforme você queira. E agora eu vou posicionar o bolsinho, o centro dele, no centro dessa parte da frente da bolsa, para pregar. Antes de pregar o bolsinho na bolsa, eu fiz uma bainha desse lado de cá, virando uma vez e passando a costura. Eu fiz dessa forma porque senão eu teria que fazer esse bolso, pregar ele todo embutido, e aí é mais enjoado. E aí eu deixei esse pedaço aqui, como eu falei, para fazer o acabamento. Aí, acabamento é um negócio que você tem que pensar, raciocinar.
primeiro pensamento que eu tive era de virar essa beiradinha aqui e jogar pra dentro, ó, que ia ficar bem acabadinho, né? Depois esse lado aqui vai ser preso na bolsa, ele não ia ficar subindo esse tecido aqui. Mas aí, pensando melhor, eu raciocinei aqui uma forma que vai ficar melhor ainda. Então, é só virar o direito pra cá, ó, baixar aqui e passar uma costura aqui, dessa forma como eu fiz aqui, ó. Ó, passei uma costurinha aqui, aí quando eu revirar, olha como é que vai ficar bem acabadinho. Ó, preso aqui, depois essa parte que vai ser presa na bolsa, e aí vai ficar um bom acabamento. Então, acabamento você tem que estudar ele, porque existem inúmeras maneiras de se fazer. Quanto mais você for mais caprichoso, mais bonito vai ficar. Eu peguei o bolsinho e virei o fundo dele todo para dentro, para facilitar. E agora eu vou posicionar ele no meio da peça aqui, e aí eu já até risquei aqui, ó, com o sabonete, para ficar mais fácil. Então, eu subi 3 centímetros, risquei o meio da peça. Aqui também tá riscado o meio da minha peça de cá, ó, do bolsinho. E aí, eu vou centralizar aqui, ó. Vou colocar uns alfinetes e agora eu vou pegar um giz ou um sabonete e vou riscar em toda a volta aqui, ó. Eu já risquei aqui, ó, o formato do bolso. E agora eu vou pegar a parte do fundo do bolso, essa beiradinha aqui, e vou posicionar aqui, ó, em cima do risco. E vou passar uma costurinha aqui. Eu sei que é preto, às vezes é ruim para mostrar. Deixa eu tentar mostrar de perto. Vou passar uma costurinha aqui, ó, em cima do risco, em cima da beiradinha. É bom marcar o centro das partes, que aí fica mais fácil. Então, eu vou posicionar aqui no meio, vou posicionar aqui no centro, aqui no meio do bolso. E do outro lado lá também, que aí fica mais fácil. Se alinhavar, fica melhor ainda para costurar. Então, aqui eu já apliquei o bolsinho na peça. E eu já até costurei aqui, mas eu deixei o alinhavo para você conseguir visualizar, ó. Então, você vai costurar aqui. E o meu tá com essa parte aqui, eu só coloquei ela pra dentro pra você não atrapalhar a visão, mas não vai pegar nela não, ó, é solto. Ó, tá preso só aqui, ó. Agora eu vou pegar na lateral aqui do bolso, onde é a parte do fundo dele, e vou jogar o tecido pra dentro, assim, ó. Eu vou passar uma costurinha aqui. Passar uma costurinha aqui, igual eu fiz do lado de cá, ó. Passei aqui. Agora eu vou pegar a parte da bolsa que tem a tampa e eu quero colocar esse tecido aqui também para dar o acabamento aqui. Então, no lado menor, no caso a tampa, eu vou pegar esse tecido que é igual, ele é do mesmo tamanho dali da tampa. E aí, na parte de cima dele, na parte reta, eu já fiz uma bainha aqui virando só para dentro. E agora, com o tecido com direito para fora, eu vou posicionar aqui também direito com direito e vou passar uma costura aqui, ó, toda a volta. Vou chegar para cá para ver melhor. Aqui assim, ó. Aqui eu já costurei a tampa da bolsa, dei uns piques pelo lado avesso nas curvas, revirei para o outro lado e passei uma costura de pesponto em toda a volta, incluindo aqui, ó. Com a parte da tampa com direito voltado para cima, eu vou pegar o outro lado da peça, que é a parte que tem o bolsinho na frente, e vou colocar direito com direito. E aí vou posicionar meio do fundo da bolsa com a parte da bolsa aqui, ó. Botar pique com pique e vou ajeitando parte arredondada todinho. Vou costurar em toda a volta. Aqui eu já costurei e também dei os piques nas curvas, ó, na parte arredondada. E pelo lado direito ela fica assim, já tá começando a tomar forma da bolsa. Com a bolsa com direito para fora, eu vou pegar agora o forro
e vou com ele com direito para dentro, ou seja, o avesso que tá para fora. Eu vou escolher qual o bolsinho que eu quero para frente da bolsa. Então, no meu caso aqui, eu quero o bolsinho pequeno. Então, eu vou encaixar ele nessa posição aqui, ó. Se eu quisesse o bolsinho pequeno para trás, era só eu virar assim. Mas no meu caso, é assim. Então, agora eu vou encaixar a bolsa dentro do forro. E aqui em cima, na beirada da bolsa, eu vou costurar. Só que eu vou ter que encaixar meio com meio, costura com costura. Eu vou alfinetar e volto para mostrar. Aqui eu já alfinetei. Coloquei costura com costura do forro com a bolsa por dentro. E agora eu vou começar a costurar na reta onde fica essa parte aqui, ó. Daqui pra cá, vou até do outro lado. Essa parte aqui, por enquanto, ela vai ficar aberta. Agora eu vou pegar a parte que não foi costurada e vou revirar a bolsa por ali. Aqui nessa parte de cima, eu vou fazer assim, ó, bem certinho. E vou passar uma costurinha de pesponta aqui, para prender a bolsa. E aí, quando chegar nessa parte aqui, ó, onde que não foi costurado, eu vou virar para dentro assim, ó. Então, vou passar um pesponto aqui e quando chegar aqui, só virar para dentro e passar a costurinha prendendo ali. Eu trouxe a câmera aqui mais para perto da claridade para visualizar melhor, porque hoje está um pouquinho nublado, então fica melhor assim. E então aqui, ó, na beirada, como eu falei, eu juntei as partes aqui e costurei. Aqui eu virei para dentro e passei a costurinha. E agora eu vou colocar o zíper aqui. Para isso eu cortei 2 tiras com a largura um pouquinho maior do que a frente aqui, ó, da peça. E aí eu fiz uma bainha bem estreitinha nela, de cada lado. Aqui e do lado de cá. Também eu fiz a bainha para eu pregar o zíper. E ela quando fizer a bainha, tem que ficar da largura exata dessa frente aqui, ó. Aqui eu tô com as 2 tiras de tecido, cada um embanhado de cada lado, ó, como eu falei antes. E eu tô com o zíper que é um pouquinho maior do que as tiras, não tem problema. Se tiver do mesmo tamanho, pode ser, mas aqui no meu caso tá maior. Eu vou pregar e depois eu vou cortar um pedacinho ou vou colocar um pedaço de tecido aqui, ó, para enfeitar, que fica legalzinho também. Então, em cada tira dessa, eu marquei da beiradinha para dentro 3,5 cm, porque eu não quero que o zíper pegue lá no comecinho, eu quero que ele pegue um pouquinho para dentro para facilitar na hora de puxar. Então, agora com os 2 tecidos virados para cima, na marcação de 3,5 cm que eu fiz ali, aí agora eu vou posicionar o zíper para pregar. Então, como que eu vou fazer? Ele tá virado para cima e os 2 tecidos direito virado para cima. Então, agora eu vou fazer isso aqui, ó. E eu vou marcar o início do zíper, onde tem o cursorzinho, a parte de cima. Vou colocar ele ali naquela marcação. E vou passar uma costura aqui, ó, até embaixo. Eu costurei aqui. Agora, eu vou virar o zíper para lá, ó. E vou jogar o tecido de lá pra cá. Costurar aqui, ó. Depois de costurado ficou assim. Eu ainda passei uma costurinha aqui por cima, ó, na beiradinha, só para reforçar os 2 lados aqui. Eu fiz uma marcação aqui com giz, ó, dos 2 lados, que nada mais é do que essa largura aqui, igual a largura que fica na lateral do bolso. Vou mostrar aqui pelo lado verde para ver se você vê melhor. Essa largura aqui, ó, é o fundo do bolso, né? Vem na lateral.
Então essa largura da lateral aqui, ó, é a mesma daqui. Eu coloquei metade para um lado, metade para o outro para dar o valor exato. Eu peguei o zíper e marquei a metade de cada lado aqui. Coloquei a abertura para o lado esquerdo, e isso aí você pode mudar se você quiser pelo lado direito. Eu prefiro pelo lado direito porque pelo lado esquerdo porque eu sou destra, né? Aí conforme você queira aí. E aqui na bolsa também eu marquei metade dela, ó. Agora eu vou posicionar a parte do zíper dessa forma, ó, encostando meio com meio e costura essa costura aqui da lateral, ó, da bolsa, vou encaixar aqui, ó. Coloquei uns alfinetes aqui para você entender melhor e agora eu vou costurar aqui, ó. Eu posso costurar pelo lado de fora. Aqui. Fica mais fácil. Eu já passei a costura aqui e aproveitei para dar acabamento na beiradinha do tecido preto, que eu passei aqui um ponto de chuleado, sem pegar na bolsa, só solto assim, ó. Só que nessa beirada. Desse lado de cá, eu também já passei o ponto zigue-zague para facilitar o acabamento na hora de colocar ali. E agora eu vou encostar essa parte nessa e os cantos nos cantos aqui, virando dessa forma, ó. Coloco o direito para cima, encaixo ali meio com meio e canto com canto. Depois eu distribuo o resto dos alfinetes. Para facilitar, eu vou abrir o zíper aqui, fica mais fácil para colocar. E ficou assim depois que eu passei a costura. Daria para fazer ele embutido, essa parte do zíper embutido dentro da bolsa com forro. Só que é bem mais trabalhoso e esse tecido do forro ele escorrega um pouquinho, então eu preferi fazer dessa forma. Agora vamos para a alça. Eu tô aqui com o tecido já cortado da alça, eu até tive que emendar porque meu tecido era pouco, então eu acabei emendando. Então o que eu vou fazer aqui agora? Pelo lado avesso, eu vou dobrar assim, ó, com o avesso para fora, e vou passar uma costura aqui de fora a fora. Aqui eu já costurei a faixa e reverei para o lado direito. É só colocar um grampo de cabelo ou um alfinete de cabeça aqui na ponta, jogar ele para dentro e revirar. Fica bem facinho porque a faixa tá bem larguinha. E agora eu cortei também uma tira desse tecido um pouco maior do que a largura que tá aqui, para eu costurar aqui em cima, ó. Por isso que eu deixei a emenda da costura aqui pro meio, porque eu vou fazer o acabamento de jeito que essa emenda aqui some. E eu também já medi o comprimento da faixa. É só colocar no corpo aí, prender nas laterais da bolsa e medir o tanto que você quer aí. E agora eu vou costurar essa faixa aqui em cima, dessa forma. Vou passar a costura aqui na beiradinha. Depois vou fazer isso, ó. E virar pra cá, ó. Bem na beiradinha dela. Pode ser um pouquinho menor também, se quiser, ó. Fica assim, ó. Deixando aparecer, talvez eu faça até assim, deixando aparecer a beiradinha do preto e só o meio com estampado. Fiz a alça, olha. Achei que ficou bem bonitinho assim. Eu ia fazer mais largo aqui, mas resolvi fazer menor. Ficou melhor assim, porque destacou mais. Para prender a alça na bolsa e ficar com bom acabamento, eu vou fazer dessa forma. Eu vou pegar a pontinha da alça e vou na lateral da bolsa, aqui por dentro, eu vou encostar ali, ó. Só que eu não vou encostar na beiradinha não, vou descer um pouquinho para baixo aqui e vou passar uma costura aqui, ó. Depois eu vou virar para cima e vou passar mais uma costura na beirada e vou reforçar essa costura aqui. Isso porque eu tô deixando a alça com estampado para fora. Aí você decide como que você quer fazer isso. Se for o contrário, você tem que virar o tecido pro outro lado. E aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado da bolsa.
é bom prender aqui e depois medir no corpo novamente para ver se está no tamanho certinho. Terminei de costurar as alças nas laterais e por fora ela ficou desse jeito, ó. A bolsa está finalizada e para prender aqui eu coloquei um pedacinho de velcro aqui na ponta. Aqui na ponta do zíper também eu coloquei um pedacinho de tecido, só para dar um acabamentozinho. Só cortar um quadradinho, fazer uma bainha nele e prender aqui. Não tem muito mistério não. Aí você pode estar adaptando a bolsa conforme você queira ir. Por exemplo, você poderia fazer essa tampa um pouco maior, de jeito que tampasse o bolso todo. Você poderia fazer ela um pouco menor, de jeito que o bolso ficasse aparecendo. Poderia ser mais estreitinho que nas laterais, ó. Entendeu? Então, conforme você queira aí, vai adaptando conforme o seu gosto. Então, por fora ela ficou assim, né? E por dentro tem dois bolsos, um grande e um menor. E aí você pode fazer também conforme você querer, colocar mais bolso, enfim, dá para ir adaptando conforme o seu gosto aí. Espero que você tenha entendido tudo. Se ficar alguma dúvida, você deixa nos comentários aí que eu te respondo. Se você fizer essa bolsa, me deixa saber nos comentários que eu vou ficar muito feliz de saber. Isso é um incentivo para eu continuar fazendo tutoriais aqui no canal. Quero deixar para você meditar hoje Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Olha, o texto é bem claro quando ele diz que a gente não deve ficar ansioso por coisa alguma, mas que a gente deve colocar as nossas aflições para aquele que realmente pode resolver, fazendo isso em oração com súplicas. Mas também ele diz que você deve fazer isso com ações de graças. Quando você começar a listar para Deus as bênçãos que Ele tem feito na sua vida, automaticamente o foco daquele problema vai passar a ser o foco na sua gratidão. Você vai começar a ver quantas bênçãos Deus tem feito por você. Só o fato de você estar vivo, vendo esse vídeo aqui, olha quantas bênçãos que você tem. Porque existem muitas pessoas que já se foram, mas você está sendo abençoado com a vida que Deus está te dando. Então tire o foco do seu problema, coloque o seu foco na gratidão. Comece a listar para Deus todas as coisas que Ele tem feito na sua vida, que você vai ver quão abençoado que você é. Automaticamente você vai começar a ser menos ansioso, a confiar mais em Deus e acreditar que Ele pode resolver os seus problemas. Então, confie no Senhor, que Ele tem a resposta para você. Que Deus possa estar te abençoando. Como sempre, eu deixo aqui no finalzinho do vídeo mais 2 vídeos para você assistir aqui ao lado e que você possa estar aí curtindo, aprendendo um pouquinho mais aqui no canal. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau.